Tra- o- legal. Traz o trabalho cujo título é Que Batuque é Esse? É um estudo de caso na Orquestra Experimental do IFSC, campus Florianópolis. Com você então, Gabriel. Obrigado. Eu acho que eu vou compartilhar a tela com os slides. Acho que é interessante também daí. Vamos ver se eu posso. Sim, Vamos ver. Com som. Ok. Dá para ver os slides aí? dá. É, apresentação. Aqui. Tá certo. Então tá. Primeiramente, então, boa noite. Então eu vou apresentar para vocês o que eu tenho pesquisado, né, nesses últimos semestres para desenvolver a minha dissertação de mestrado, né? E antes disso eu vou contar então um pouquinho da minha trajetória, do que me motivou nesse tema até, né, para chegar até esse tema. Eu sou trompetista e conheci a Orquestra Experimental do IFSC, que é ambiente onde foi feita a pesquisa de campo, quando me mudei de Blumenau para Florianópolis em 2015, então para fazer a faculdade de licenciatura. Na faculdade, então, eu fiz aulas de regência com a professora Cristina e assim, então, me despertou um interesse nessa área, né? Eu tive mais contato com as orquestras estudantes em Curitiba quando eu me mudei, né, para o curso de licenciatura para bacharelado, né? E vendo a atuação desses regentes, né, no, nesse campo, nesse tipo de orquestra, então foi o que me intrigou para fazer uma investigação mais profunda, né? Como já foi falado, o título da minha dissertação, então, é Que Batuque é Esse? Estudo de caso na Orquestra Experimental do IFSC, Campus Florianópolis. O título, então, além de demonstrar a delimitação do tema, né, da pesquisa, que é a Orquestra Experimental do IFSC, aqui, né, e uma das suas metodologias, que é o estudo de caso, também provoca, então, uma investigação sobre a obra de Lourenço Fernandes, que é o Batuque. Sobre os objetivos, de maneira geral, então, eu busco investigar o papel do regente em uma orquestra de estudantes brasileira, né? Ou seja, como dissertação de mestrado é um recorte do tema de regência em orquestras de estudantes, que vai olhar, então, é, sobre o meu ponto de vista, a minha prática da regência na orquestra do IFSC. Os específicos, então, são contextualizar as orquestras de estudantes com ênfase nas brasileiras e descrever aspectos da atuação de regente nesses ambientes, compreender a estrutura da orquestra experimental do IFSC, né, como um dos exemplos, então, de ambiente orquestral de estudantes de música na região da Grande Florianópolis. E também experimentar, através do exercício da regência, na UESP, possibilidades interpretativas e pedagógicas para a construção da interpretação da obra Batuque de Lourenço Fernandes. Cada uma desses específicos vai embarcar, então, em um dos capítulos, né, da minha dissertação. E isso, né, está sendo possível através, então, das metodologias de revisão bibliográfica, o estudo de caso e a autoetnografia, que é ligada também à pesquisa artística. A construção da pesquisa até agora está dividida dessa forma, então, sendo o primeiro capítulo contextualizando o ambiente de orquestra sinfônica de estudantes, o segundo, o Instituto Federal e a Orquestra Experimental da Orquestra Experimental, né, campo dessa pesquisa, o terceiro capítulo, a obra utilizada na pesquisa de campo, e o quarto, a descrição da pesquisa de campo. Então, para entender em qual contexto a UESP e IFSC se encaixa, essa pesquisa, então, busca compreender a estrutura
das orquestras de estudantes. Então, esse primeiro capítulo, vem então para responder algumas perguntas como o que é uma orquestra de estudantes, qual o seu papel social, qual é a estrutura física e pedagógica, qual a função da regência e da regente nesses grupos. Então, também como delimitação, ainda foi escolhido as orquestras sinfônicas, já que a UESP, né, se encaixa nesses requisitos. Esse capítulo, então, vai trazer um levantamento de orquestras sinfônicas brasileiras e estudantes de música, com base na bibliografia disponível em periódicos, artigos, livros, dissertações e teses, e outros trabalhos que, né, abarcam esse tema. Além disso, aos textos lidos até agora, então, é visto que o projeto social El Sistema da Venezuela, que surgiu na década de 70, é refletido como assim, um espelho para outros projetos sociais que envolvam orquestras sinfônicas de estudantes pelo mundo, principalmente aqui nas Américas. E, como dito nos objetivos específicos, esse capítulo também vai dar ênfase, né, ao trabalho dos regentes nesse tipo de orquestra. O segundo capítulo, então, aborda sobre a orquestra do IFSC, né, que é o campo da pesquisa. Para entender toda a sua estrutura, então, foi preciso fazer um levantamento histórico sobre os institutos federais, o IFSC e o campus Florianópolis, para então chegar na música que acontece nesse campus. Esse mapa, então, ilustra a trajetória do IFSC e do campus Florianópolis desde sua fundação em 1909, passando pela primeira vez que aparece alguma atividade de música em 46, até a criação da orquestra e o FIC, Prática de Orquestra, que é um curso de curta duração, né, que engloba e sustenta a orquestra. Por fim deste capítulo, eu retomo a discussão sobre trabalho em música de Maria Cândido dentro de uma instituição que é voltada à formação para o mercado de trabalho, né? E levantando outros autores que abordam sobre esse tema. Então, o meu roteiro metodológico buscava que eu atuasse como regente de uma obra a ser apresentada pela orquestra no final daquele semestre, né? Que é ano passado. Assim, eu teria subsídios, então, para observar, através da minha regência, a reação do grupo e quais habilidades e técnicas ele ia demandar do regente. Então, após a escolha da obra pelos coordenadores da orquestra, fui atrás, então, de compreender do que se trata esse batuque de Oscar Lourenço Fernandes. Então, o terceiro capítulo, né, busca compreender quem é esse compositor, em qual período essa obra foi escrita, o que o compositor viu de sua obra e o que os outros trabalhos já existentes comentam sobre ela. Então, quais outras lentes de análise que podem ser utilizadas em busca de uma possibilidade interpretativa para uma orquestra de estudantes, né? Então, sobre o compositor, foi importante levantar os comentários do Mário de Andrade, que é crítico do mesmo período do Lourenço Fernandes, e enfatizar o conflito dos termos nacionalismo e neofolclorismo, em que reforço, né, as características neofolcloristas do compositor, segundo Cipriano e Galon. A análise formal da obra considera as informações do Antônio Carlos Neves Pinto como fundamentais, né, para as primeiras impressões da obra e depois parto para outras lentes de análise, como a comparação interpretativa, o oscilograma e, principalmente, né, a etnografia. Eu realizei, então, 9 ensaios do batuque com a orquestra, e a apresentação foi em novembro do ano passado, no Teatro Álvaro de Carvalho, aqui em Florianópolis, né? Esses ensaios foram todos gravados, então, para auxiliar na pesquisa de campo.
E aqui mesmo, né, nesse caso, se encaixa o viés etnográfico da pesquisa, quando, quando faço a observação da minha própria prática. Então, por fim, né, o quarto e último capítulo aborda, então, a minha experiência como regente de uma obra na USP IFSC em ensaios e concertos. Então, dito isso, essa pesquisa tem um caráter autoetnográfico, ou seja, né, através do meu olhar como regente e dos diários de campo, vão trazer à tona o momento atual da estrutura da orquestra e como ela se desenrolou ao longo do último semestre, né, de 2023. E esse relato pessoal e registrado dessa última temporada, né, que aconteceu em 2023, vão servir então de base para uma reflexão pedagógica dentro dessa orquestra e também desenvolve a minha experiência, né, como regente de uma orquestra de estudantes. A média de tempo para que eu ensaiasse essa obra foi de 15 a 20 minutos. Apenas um ensaio foi mais longo, com 30 minutos. Quando foi proposto essa peça no início do ano, tinha a formação completa, tirando o contrafagote e o corno inglês. E ao longo do semestre, alguns músicos precisaram sair do grupo, ou seja, muito do meu papel como regente também foi de convidar músicos para participar dos ensaios e concertos. Nos ensaios e no concerto final dos jovens solistas, né, faltaram ainda dois percussionistas, então, para fazer o prato e o tantã nessa obra. Durante os ensaios, então, também, como tinha pouco tempo para preparar a peça, eu tive que tomar algumas decisões com prioridade, com auxílio, né, principalmente com auxílio dos professores. Então, a interpretação se concentrou no ritmo barra timbre, assim, e acentuações, principalmente nas cordas e nas dinâmicas, né? Também por conta do tempo curto, algumas dificuldades e dúvidas dos músicos foram resolvidas antes e depois de ensaios. Então, tudo isso está descrito nos relatórios, nos vídeos feitos. Esses vídeos também serviram como meu aprendizado para o estudo da regência. Vou seguir, então, eu não sei se eu mostro o vídeo ou não, talvez só uma parte, mas é só o concerto dos jovens solistas, que é interessante ver um pouco do resultado disso. Não sei se vai dar para ver. Não sei se dá tempo de fazer isso ou não. Dá Você, sim, dá um A gente não minutinho, falou dá. sobre isso, né? Mas meia hora cada um, acho que tá de bom tamanho, né? Incluindo então Eu tá. acho que é uns 20 duas minutos para perguntas. 20 sobrar minutos. tempo de Aí mais discussão. perguntas. No total, assim, meia hora cada um. Ah, Isso, acho que dá beleza, sim, então. Gabriel. Beleza, vou mostrar um aqui, se não travar. Eu vou mostrar, então, esse que é no Teatro Álvaro de Carvalho, né? Aqui em Florianópolis, e que foi feito em novembro do ano passado.
vou até aqui, vou até aqui, então, para continuar a apresentação. Bom, então, o desenvolvimento então agora eu vou apresentar então um pouco da relação dos capítulos e subcapítulos que estão em fase de construção e o que já está encaminhado para o final, né? O primeiro capítulo e o quarto estão em fase inicial, né? Estão em fase inicial. E os ensaios e concertos já foram feitos, então o que falta é colocar em texto, então, minhas observações e relatórios para esse quarto capítulo. Enquanto o segundo está finalizado, o terceiro ainda está em processo de finalização. E então, por fim, tem sido um tema bem interessante, né, de pesquisa, onde eu tive a oportunidade de realizar na prática a regência e investigar o papel do regente nessa orquestra. Desse modo, né, acredito que é um tema bastante relevante, principalmente no contexto brasileiro, onde as orquestras e estudantes têm um papel fundamental de formação para os músicos do Brasil, né? Então, muito obrigado. E essa pesquisa não seria possível, né, sem a orientação da professora Cristina, que vem me auxiliando e incentivando. Muito obrigado. E as referências. Muito bem, Gabriel. Parabéns aí pelo seu trabalho de pesquisa, pela apresentação, pelo concerto aí. Bem bacana Obrigado. você poder ter esses registros aí e apresentar como parte da sua pesquisa, né? Vamos abrir então para perguntas. Quem tiver, Posso começar? pode. Gabriel, eu sou suspeita porque eu adoro essa música que você escolheu e eu queria saber por que que você escolheu essa música. Então, eu não fui eu que escolhi. Foi meio que a coordenadoria da orquestra, né? Que já estava planejando desde o início e eu peguei, assim, só peguei andando, assim, sabe? Eles que escolheram essa peça, daí eu fui, beleza, tá num programa, vamos querer tocar, beleza, essa aí eu posso, ok, vamos lá, então o que que é essa peça? Daí eu fui investigar só depois o que ela quer dizer e tal, sabe? Mas eu não tive muita escolha, assim. Não Apesar teve de que eu escolha, gostei. entendi. Eu escolhi, quer dizer, mas foi muito bom essa peça. Adequada pro grupo, assim, porque ela é sinfônica, né? Bem grande, né? Tem uma percussão vasta, né? Apesar de ter faltado do instrumentista, mas é um bem legal, assim, porque também, por investigação, as cordas fazem muito papel de percussão ali no meio. Então, é bem interessante, sabe? Gabriel, eu tenho uma pergunta. A pergunta, na verdade, uma das perguntas era justamente a pergunta da Nira. E você já me respondeu, obrigado. Mas aí, eu queria. ahn, eu escrevi algumas coisas aqui, mas eu vou. Deixa eu ver uma delas. O que não ficou tão claro para mim é o Hum, que exatamente você está investigando, ensaiando essa música, fazendo autoetnografia das suas experiências com essa orquestra. Porque eu vi assim bastante ênfase no contexto histórico né, as orquestras sociais ou de estudantes. Eu não sei se esses termos, no caso, são intercambiáveis na sua pesquisa, mas eu vi os dois, né? E depois eu vi também você falando da fundação do IFSC, da orquestra, da banda e tudo mais, todo esse contexto histórico, uhum, né? Eu uhum, não conseguia, embora seja interessante, né? E você fez um ótimo levantamento, mas eu não consegui entender aonde como isso informa a sua prática como regente. Saber todas essas questões contextuais. E isso acho que está ligado ao fato de que não está muito claro para mim o que está por trás de tudo isso? Qual que é a sua motivação? Seria você
aprender algo, desenvolver algo específico, melhorar a sua técnica de como regente, ou alguma coisa especificamente dessa música que te chamou a atenção, como lidar com a orquestra em uma situação específica que uma música como essa te impõe? Será que Uhum. você podia me esclarecer? Sim, a principal coisa assim para entender então seria quais são as demandas que uma orquestra de estudantes tem, né, para o regente. Então, quais são as implicações técnicas, interpretativas ou até mesmo pedagógicas? Do que é isso aí de diferença? Não busco diferenciar, se não é um trabalho gigantesco, né, diferenciar com a orquestra profissional, mas é tentar elencar algumas dessas demandas. Então, Desafios. né, desafios, sabe? Aí, através da minha prática, eu posso compreender ainda mais de perto, sabe? Esse tipo de desafio e as habilidades técnicas de regência, o que que é. Mas isso é bem específico, né? Porque é uma orquestra específica de um campo específico, é um exemplo Sim, apenas, sim. né? E que tipo de elemento o batuque do Lourenço Fernandes, ou elementos o batuque do Lourenço Fernandes te dá para você investigar esses desafios? Você mencionou alguma coisa sobre a percussão, sobre... Tem elementos claros, assim, concretos, que você pode, inclusive, listar na sua dissertação? Sim, sim, tem elementos. Tem a prática da ritmo brasileira, né? O uso de arcos nas cordas, isso também vem muito do papel. O que a gente trabalhou bastante é que tive que tomar algumas decisões aí por conta de 15 minutos, em média, assim, de 15 a 20 minutos. Não, pelo ensaio ser muito curto, tive que tomar algumas decisões. Então, ficou de lado várias questões básicas, assim. O que eu queria mesmo é tentar trazer um pouco de interpretação para essa obra, né? Então, tentar trazer um pouquinho da, da interpretação das cordas, né? Trazer mais ritmo, então, nas cordas, principalmente porque no início é tudo as mesmas notas, assim. Então, trazer um pouquinho de caráter, né, mais para essa obra. Então, o caráter do tresilho muito presente nas cordas, que não está escrito, né, mas é uma coisa que meio que você tem que extrair isso da partitura, né? Até eu mesmo comparo com outras interpretações, né? Tipo, tem comparações que fazem só o que está escrito, mesmo tem gente que transcende ainda mais a partitura, tenta trazer outras interpretações, tem interpretação que ainda coloca mais instrumentos ali de percussão para deixar mais trazer mais deixar mais evidente essa rítmica e também tem esse contraste entre a percussão e as cordas que estão juntas com os sopros. Então, os sopros também fazem bastante da melodia, traz muita sonoridade, principalmente em umas regiões muito extremas, vai sendo extremo agudo, porque tem dois flautins, e vai do extremo agudo ao extremo grave, então há o que explorar timbricamente, assim, né? De timbres. Tá certo. E isso aí, então, foi uma maneira, então, de incentivar os estudantes, né, a avançar mais tecnicamente e no caráter da música, né? Beleza, obrigado. Obrigado. Mais alguém? Temos mais uns dois. Mais espaço para uma pergunta, talvez? Eu tenho uma. Posso ter uma perguntinha Vai. bem simples? Ah, mas tem alguém que entrou antes de mim. Pois é, Isso. mas Não, eu então tô de pode ir, boa. pode ir, pode ir. Eu deixo para depois. Vai lá. Beleza. Então, Gabriel, primeiro, parabéns pelo trabalho. Muito massa estar Obrigado. acompanhando isso depois de tantos anos que a gente se conhece. Bem, a minha pergunta, na real, é mais sobre, assim, como que tu lidou com a orquestra de estudantes, levando em consideração que a orquestra de estudantes e de muitos músicos, ou quase todos ali amadores, vai
tender a ter um vínculo maior, assim, com o regente, né? Como a pessoa de referência, assim, né? E de confiança de estar ocupando aquele posto. E eu queria saber o que que tu encontrou, assim, se tu teve desafios em relação a isso, ou se foi muito tranquilo, porque tu também já conhece a orquestra, as pessoas te conhecem ali, não é a primeira vez que tu rege ali, se eu não me engano, né? Então, É, e- como é que foi essa relação com o grupo, levando em consideração que tu estava ali ocupando um lugar que geralmente é de uma outra pessoa que o grupo tá tão acostumado? foi bem desafiador, assim. É um grupo bem heterogêneo, né? Então tem gente bem estudantes e tem mais e também tem bastante gente experiente. Os professores me ajudaram muito, assim, de tentar criar principalmente das cordas, porque tinha muita coisa de cordas ali que eu tive que eles puxaram muito, sabe? Eles me ajudaram bastante nos antes e depois ensaios. Então, como trazer essa sonoridade, eles pegaram bastante, questão do arco. Então, muito isso aí foi também uma troca de experiência comigo, para tentar entender, né, o que foi isso. E eles pegaram muito tranquilo, assim. O negócio que foi bem intenso, porque não só comigo foi 15 minutos de preparação, mas dos outros também, né? Então era peça atrás de peça, foi um programa bem extenso, bem complicado, mas no final aconteceu, né? O resultado deu tudo certo, mas é um aprendizado que fica aí, um desafio bem grande assim para a orquestra. E o que mais? Então foi meio que por tentar conseguir fazer escolhas, né, como regente. Tipo, afinação, coisas não foram mais ou menos vistas assim, né? Coisas técnicas muito assim, por visto depois ensaios, ou ensaios de naipe assim, que teve poucos, mas a gente tentou de um jeito trazer um pouquinho mais de interpretação na hora da regência, sabe? Do que ficar preocupando com ah, detalhes ali num contexto geral mesmo. Mas é isso aí. Eu já conheci a orquestra faz tempo, né? Ele já me conhece. Então, talvez um regente mais fora que nunca vieram, eles ficam é diferente, sabe? Isso teria que ser outra pesquisa bem interessante também de como que é um regente totalmente diferente e talvez até um profissional tipo chegar numa orquestra de estudantes e ver como que é a ração disso aí, né? Então eu consigo, mas por outro lado, eu tive uma boa resposta com o grupo, né? Valeu. O Luiz Sérgio, que tinha uma pergunta, Luiz? É uma besteira, rapidinho. É, é uma curiosidade minha, quem trabalha com jovens solistas, né? Eu fico me perguntando qual é a maior demanda que você sente deles em termos de aprendizagem, se é conhecer repertório, se é desenvolvimento técnico. O que você considera hoje como sendo o jovem solista assim mais necessário para ele aprimorar a Mais função? necessário para ele aprimorar? O que você considera hoje de maior demanda? É conhecer repertório? Não sei. Tenho Eu essa acho que é curiosidade. conhecer repertório, mas tem muita coisa assim de tipo assim, não avançar demais, sabe? Quando não tá, às vezes é muito a pressa para ir para frente, sabe? Acho que é normal de todo mundo, né? Querer, né, fazer, tocar rápido, tocar para amanhã, e aí deixa coisas básicas assim que, pô, muitos outros lugares é uma coisa assim que nem é discutida, sabe? Não é Uhum. discutido tempo, não é discutido afinação, mas aqui daí tem que sempre retomar porque porque as coisas, né, tem que ser um pouquinho mais devagar, não é bem por aí. Eu acho que te dá alento, coisas mais tranquilas, Ou seja, ali sabe? acaba sendo mais uma escola, né? É, O trabalho ali. Entendi. é uma escola de trabalho. Uhum. Perfeito. Pensando Parabéns que pelo nessa trabalho. estrutura, nem todo mundo vai seguir a profissão de músico, É, Hum, né? Tem muita gente que estuda para aprender um instrumento, mas sem vislumbrar fazer uma universidade ou o mercado de trabalho como músico. entendi.
Tem esse agravante também. Beleza. Então, obrigado, Gabriel. Obrigado, Só me obrigado. veio à mente aqui, só que quando você estava falando, que você está usando autoetnografia, né, como Uhum. na sua metodologia. E eu não sei se você conhece, eu não cheguei a ver nas suas referências um artigo de uma regente australiana, o sobrenome é Bartlett, eu não sei, eu não me lembro o primeiro nome, que ela justamente faz um artigo de autoetnografia com orquestra de estudante, Ah, e é. é um relato autoetnográfico, que é bem Uhum. interessante. Legal. Me manda ali escreve no chat, daí eu pego a referência. Seria Tá, muito bom. eu posso, se você me mandar um e-mail, eu posso te passar o artigo, porque eu acho que eu baixei na Tá. época que eu fazia doutorado, que eu tinha acesso a essas coisas que aqui por aqui eu não tenho Ah, mais. Mas eu te beleza. mando, tá Então bom? eu boto no chat aí meu e-mail. Tá, legal. Obrigado. Então agora a gente vai ter a apresentação do Vitor Souza Ferreira. Ah, é só agora que eu entendi porque Zaffer. Agora que eu fui falar, caramba, de onde vem isso aí? Eu saquei aqui. Não precisa explicar que eu entendi. Então, Vitor, o título do trabalho é Regência Orquestral no Contexto da Gravação em Estúdio. Vamos lá, então. Perfeito, pessoal. Vou compartilhar a minha tela também. Eu entrei só do outro computador aqui para conseguir compartilhar com vocês. Então, vou apresentar para vocês a minha pesquisa. Lembrando que, evidentemente, é uma pesquisa que está em andamento, né, em desenvolvimento. Então, ela tem essa estrutura, mas algumas coisas eu ainda não bati o martelo 100%, né? Então, como, por exemplo, o título, que tem um título aqui, mas muito possivelmente eu ainda mude, um título provisório, né? Então, que é a influência do contexto da fonografia sobre a atuação do regente, uma análise realizada a partir da gravação da trilha sonora do filme Empyrean, An Adventure with Einstein. Espera que eu estou passando no mouse errado aqui. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é performar e descrever o registro fonográfico de uma trilha musical, percebendo a influência e os desafios que esse contexto possa vir a exercer sobre a prática do regente. E os objetivos específicos, então, seria pesquisar, primeiramente, a bibliografia que fundamenta o gesto e a interpretação musical do regente, de modo que se possa compreender historicamente a sua função e suas atribuições à praxis musical, né? E aí eu busco, dentro do meu trabalho, compreender essa, essa história a partir já da fonografia. Então, que eu vou falar aqui no primeiro capítulo. Também estudar a obra e escolher um repertório de gestos que compreenda sua expressividade e sincronicidade fílmica, experimentar e performar o registro fonográfico da trilha musical do filme e contribuir para a expansão das possibilidades gestuais e interpretativas do regente que vai se preparar para atuar em uma gravação de estúdio. Né? Então, o meu trabalho ele tem 4 capítulos, né? Vou passar aqui brevemente sobre eles. O primeiro é esse levantamento bibliográfico, né? Onde eu vou falar sobre o regente na era da fonografia, ou seja, desde o advento da fonografia, né? Que é no final do século XIX, como que se deu essa relação com a música de concerto, né? Os maestros, então, que atuavam naquele período, como o Arturo Toscanini, né, na Filarmônica de Nova York, também o Karajan, e que começaram a tanto transmitir os concertos através do rádio, como fazer gravações, né, em disco, na época, pela Deutsche Grammophon, na Naxos e outros selos, né? Então, como que foi essa relação da fonografia com a música de concerto e a atuação do regente frente às novas demandas mercadológicas e socioculturais. Então, importante porque, como eu estou analisando a partir da gravação de uma trilha sonora, é uma música que tem a relação com conteúdo de imagem, que automaticamente tem uma relação com a questão da sincronicidade da música com o filme, do tempo e tudo mais, né? Então, eu analiso também ainda nesse capítulo essa questão das novas demandas mercadológicas e socioculturais, como, por exemplo, o cinema.
No capítulo 2, então, eu vou falar um pouquinho sobre a obra, né, sobre essa trilha, que é a trilha musical do filme Imperium. E aí eu tenho alguns subcapítulos aqui, como o recebimento da composição, análise e layout de orquestração, o processo de orquestração em si, como foi desenvolvido, o estudo da partitura, né, para o compreendimento da obra e para a gravação, as linhas de regências e gestualidade, e, por último, a divisão da obra por níveis de complexidade e materiais recorrentes. Então, mais ou menos como eu organizei. Eu estou passando aqui rapidinho sobre os capítulos, mas eu vou falar deles aqui na frente um pouquinho mais a fundo, né? No capítulo 3, então, agora eu trato sobre o processo de gravação da obra, que é a trilha do filme. Então, eu trago nesse capítulo a planilha de gravação, como que ela foi elaborada, né, como que ela foi desenvolvida, o cronograma de gravação, que foi desenvolvido a partir dessa planilha, o layout da orquestra, ou seja, qual que foi a disposição dos músicos no palco, né? A questão do metrônomo e a regência barroca, que tem a ver com essa sincronicidade que parte da questão rítmica, né? Os recursos fonográficos e, por fim, a pós-produção. Então, no capítulo 3, eu vou falar basicamente sobre o processo de gravação dessa trilha e termino no quarto capítulo com um manual, né? Que é um manual de práticas exemplares para atuação de regentes em ambientes de gravação, né? Um manual de orientações no contexto musical. E, por fim, a conclusão. Então, uma coisa importante de falar que a minha motivação para desenvolver esse trabalho é que eu trabalho com trilha sonora já há algum tempo, e tenho desenvolvido diversas gravações com orquestras em estúdios, né? E também realizei algumas performances de músicas em concertos, em festivais e tudo mais. E, a partir dessa minha prática, eu percebi que tem algumas questões que são diferentes para a atuação do regente, não só de quando ele está atuando ali na performance, mas também de como ele organiza tudo isso, como que ele planeja, né? Como que ele organiza uma sessão de gravação ou uma apresentação ao vivo, a questão do ensaio e tudo isso. E aí termino esse meu trabalho com essa prática que tenta trazer algumas questões que foram resolvidas nessa minha prática, né? Então, esse manual traz algumas dessas questões que foram resolvidas e algumas que também foram pensadas, não foram resolvidas, mas eu discorro sobre isso ali no manual, no final, para a gente poder ter alguns caminhos, né? A metodologia que orienta o meu trabalho são três principais, né? Então, a primeira é a pesquisa artística. Eu também tenho a revisão bibliográfica, que está muito presente principalmente no primeiro capítulo, e o relato de experiência, que estão no segundo e terceiro capítulo, falando especificamente sobre a gravação dessa trilha, né? A pesquisa artística, por ser uma metodologia muito recente ainda, né, na academia, eu trouxe aqui, dentro do Carrier, que define, né, os conceitos em que a pesquisa tem que estar para ela poder ser considerada pesquisa artística, eu trouxe essa figura que colocam esses três conceitos principais, né, que é a ética, o remix e a apreciação estética. E trouxe aqui como que cada um deles estão relacionados com o meu trabalho, tá? Então, dentro desses três primeiros grandes áreas, né, que é a ética, o remix e a apreciação estética, sobre a ética, eu tento trazer a realidade da produção, né, da gravação de uma obra de arte musical para a orquestra, como a trilha sonora de um filme, para dentro do contexto das novas demandas socioculturais e, a partir daí, compreender o advento dessa entidade, que é o cinema e a fonografia, né? O problema na manutenção do antigo mitoconstructo do regente, que atuava até então somente com performance ao vivo, né, com o público. Então, afinal, por que é um problema manter intacto esse antigo mitoconstructo, né? Essa é a questão ética da minha pergunta. Depois, no remix, que é a crítica criativa. Então, paramentar o regente com novas estratégias de condução que organizem sua função dentro de um novo espaço-tempo sócio-histórico orientado, né? E, por fim,
a terceira grande área, que é a apreciação estética, né? Uma comunicação empática. Observar que o regente, quando atua em uma situação que não é tradicional, ou seja, o antigo mitoconstructo, se vê em apuros, ou seja, ele tem um desafio ali de uma nova situação, com novos problemas para poder resolver, né? E aí a combinação dessas três áreas vão surgir, né, mais três conceitos, que o primeiro é o engajamento artístico, né, quando a gente mistura ali a ética com o remix. Então, é necessário encontrar uma saída de reinvenção para adaptação às novas demandas socioculturais. Depois a gente tem também o formalismo, que é a mistura da ética com a apreciação estética, né? Ou seja, antes de entender essa questão, se faz necessário explicar através de revisão bibliográfica, que é a metodologia tradicional acadêmica, a função do regente, né, musical desde a sua fundação até a consolidação no meio musical, compreendendo sua origem e caminhos junto à sociedade. E, por fim, a experimentação, que é a mistura ali do remix e apreciação estética, né? Que é o senso do possível, orientando as experimentações dentro do estúdio, junto à gravação da obra de arte musical citada. Acompanhada de relato de experiência, com o objetivo de, ao mesmo tempo, realizar uma crítica ao antigo mitoconstructo do regente, uma vez que esse carece de atualização, e incorporar novas compreensões de mundo, construindo, assim, um novo mitoconstructo, né? Que ressignifica essa posição e atuação do regente, né, dentro da função, dentro de sua própria função. Então, gerando assim o nosso produto final, que é esse manual que aborda a prática da performance do novo mitoconstruto do regente. Então, como eu falei ali nos capítulos, né, que são 4 capítulos, mais a conclusão, no primeiro, eu trago essa revisão bibliográfica sobre a função e atribuição do regente já dentro dessa área da fonografia, desde o advento da fonografia, né? E essa relação. Então, a gente tem, por exemplo, já o Arturo Toscanini, que foi o regente da Filarmônica de Nova York, que começa a mudar isso porque ele realizava todos os domingos, né, na cidade de Nova York, tinha uma transmissão do concerto que ele estava regendo, essa transmissão via rádio, né? E também, depois, o Karajan, que começou a gravar todos os concertos, né? Também gravou a obra de Beethoven toda através dos discos, né? Com selos, como era o caso da Deutsche Grammophon, a Naxos e entre outros. E, para isso, é muito importante entender a relação de música e sociedade, né? Ou seja, a sociedade que a gente tinha naquela época, qual era o tipo de música, qual era o tipo musical que acontecia para que fosse gravada e levada até a casa das pessoas que até então não tinham esse hábito, né, de consumir música dentro de casa, né? As pessoas iam até um teatro para assistir um concerto, para assistir um balé, era uma outra forma de consumo também. Então, essa relação ela está muito pautada não só na praxis, mas também na recepção que a sociedade tinha em relação à produção artística, né? E no item 1.2, ainda desse primeiro capítulo, eu falo da atuação do regente, né, frente às novas demandas mercadológicas e socioculturais. Então, aqui é principalmente no objetivo do regente de fazer uma gravação, né, principalmente quando surge o cinema, que a gente tem agora o caso da música sincronizada com o filme, né? Então, a gente tem mais uma questão muito importante que a performance muitas vezes não trata, que é essa sincronicidade obrigatória que a gente tem, né? Entre outras questões que também eu estou abarcando aqui nesse item 1.2. O segundo capítulo, eu falo, então, sobre a obra, sobre a trilha do filme, e aí eu começo falando sobre o recebimento da composição, como que a composição chegou até a mim, né? A trilha de um filme, ela é uma coletânea de peças, né? Então, ela é uma obra, mas uma coletânea de várias peças. E aí, como que essa composição chegou para mim? O que foi através de partitura, o que foi através de ideia, o que já estava pronto, o que não estava pronto ainda. A análise e o layout de orquestração, porque além de ter gravado a trilha do filme como maestro, eu também fiz a orquestração, né, da trilha. Então, eu fiz um layout de orquestração para poder compreender toda a obra, faço uma análise desse layout
desenvolvido. Fala um pouquinho sobre o processo de orquestração, né, como que aconteceu, o estudo da partitura, as linhas de regência e gestualidade, abarcando aí principalmente as possibilidades, né, como falou lá na metodologia artística, que é o senso do possível, né? Então, quando a gente está trabalhando agora com uma orquestra dentro do estúdio, tem algumas novas formas de juntar o grupo, que é gravando a orquestra com naipes separados e não só todo mundo junto, como, por exemplo, a gente teria no concerto, né, que a gente apresenta a música com todo mundo junto. Já dentro do estúdio, a gente chega nesse mesmo resultado, mas montando peças do quebra-cabeça, né? Então, a linha de regência, ela é bastante influenciada por esse processo, que a gente faz individualmente para cada um dos naipes, né? E a divisão da obra por níveis de complexidade e materiais recorrentes, que é uma forma que possibilita a gente organizar, né, toda a obra para otimizar o tempo dentro do estúdio, otimizar a quantidade de músicos que vão estar dentro do estúdio e otimizar, evidentemente, o orçamento disponível para poder efetuar aquela gravação. Depois, no terceiro capítulo, então, eu falo especificamente sobre esse processo de gravação, e aí eu coloquei aqui uma foto da planilha, mas é uma planilha que depois eu estou discorrendo aqui no item 4.1, que tem várias informações, né, como, por exemplo, todas as peças que fazem parte da obra, o nível de complexidade de cada uma delas, a instrumentação que cada uma delas tem, né, qual que é a necessidade específica de cada uma dessas obras, e a partir dessa planilha, eu desenvolvi um cronograma de gravação, né, então separei por dias ali quais obras que seriam gravadas em quais dias, quais músicos seriam utilizados em quais dias, né. Também tem a questão do layout de orquestra. Quando a gente tira a orquestra de um palco e coloca dentro de um estúdio, né, a gente tira a orquestra de um lugar que é destinado a um público e coloca num lugar que é destinado a microfones. Então, também muda o pensamento, né, com relação a essa disposição da orquestra, se a gente mantém os agudos para o lado esquerdo e os graves para o lado direito, como primeiro violino, segundo, viola, cello e baixo, ou, né, os primeiros violinos para um lado, os segundos para o outro. E o que isso influencia com esse pensamento já dentro do estúdio, né, ou seja, direcionado para uma boa captação. E também a questão do metrônomo e a regência barroca, né? Como a gente falou, a sincronicidade da música com o filme é muito importante, e a gente tem desde o período barroco essa questão do ritmo, né? Onde o regente ali, ele basicamente estava marcando ali o ritmo, era a principal forma de condução da prática musical naquele período, e a gente tem uma coisa igual metrônomo, né? Então, ou seja, todos os músicos estão com fone de ouvido para poder tocar junto, para poder ficar naquela andamento preciso, né? E aí eu discorro um pouco sobre essa relação, né, entre a regência barroca e o metrônomo no estúdio de gravação. E os dois últimos itens são os recursos fonográficos e pós-produção de áudio, né? Recursos fonográficos que vão dar conta de questões como afinação, como timbre, né? Como junção, uma vez que os naipes são gravados separados, mas quando a gente ouve uma coisa só, como se estivessem todos juntos, né? Então, tudo isso está ali nos recursos fonográficos e na parte de pós-produção. O quarto e último capítulo, então, eu trago esse manual que eu vou falar de práticas exemplares para atuação de regentes em ambiente de gravação, né? Um manual de orientações no contexto musical. Não é um manual grande, mas ele traz exatamente todas essas questões, como que elas apareceram e como que elas foram resolvidas, né? Evidentemente que existem, nessa complexidade, né, da prática musical, existem diversas maneiras de resolver um mesmo problema, mas aqui eu trago a forma como foram resolvidas dentro da gravação desse filme, especificamente dessa trilha sonora, né? Então, a ideia como produto final do meu trabalho, né, e produto final, inclusive, da pesquisa artística, que prevê, né, um produto, eu tenho esse manual de práticas exemplares para regentes que vão atuar em uma gravação. Bom, então, fiz aqui
uma explanação, um voo baixo aqui sobre a estrutura do trabalho, né, sobre o conteúdo que ele tem, e aqui eu coloco também as referências bibliográficas, tá? Queria agradecer a professora Cristina, que foi minha orientadora, e que sem ela esse trabalho não seria possível, né? Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Parece, embora não seja minha área específica, parece um trabalho de extrema relevância e que cobre uma lacuna aí. Isso é bastante importante aí para a área, né? Vamos passar as perguntas, então? Perfeito. Enquanto ninguém fala, eu Já. vou fazer uma, então. Alguém tem uma pergunta? É. Achei que eu tinha Não, ouvido pode alguém. fazer, Luiz. Depois eu só ia fazer um comentário, Ah, na verdade. Eu ia dar parabéns e dizer que eu beleza. tô, né, que são questões que a gente não costuma pensar, ou pelo menos eu nunca tinha pensado sobre essa questão da gravação de uma orquestra em estúdio, né? Então, achei muito bacana, muito interessante mesmo. Parabéns. Ô, Vitor, eu fiquei curioso só em saber como é que você faz essa reflexão sobre a sua prática, se você tem um tom, pegando carona também no Gabriel, né, no trabalho do Gabriel, se é uma narração autoetnográfica ou não. É, e eu queria saber também se você, quando você está fazendo essa reflexão, né, dos desafios para se gravar, né, uma trilha, uma orquestra dentro de um estúdio, se você tem feedback dos músicos da orquestra também, ou se é só as suas próprias impressões. Bacana. Não só agradecer aqui a Nira, né? Muito obrigado, viu, é um trabalho que eu estou fazendo aqui com bastante zelo, bastante carinho. E Luiz também, né? Então, é, o, a pesquisa artística, ela que é a metodologia, né, do meu trabalho, mas ela tem essa questão, né? Ela parte a partir de uma prática pessoal, né? Então, que não seria, por exemplo, uma análise. Então, tem muita coisa ali no capítulo 3, por exemplo, quando eu estou falando do processo de gravação, eu sempre tô falando da minha experiência, né? E de como que eu fui resolvendo os problemas que foram aparecendo, né? Porque a grande maioria ainda não existe, né, um trabalho acadêmico, científico ou bibliográfico. Assim, existem pouca coisa, né? Ainda não existe numa quantidade suficiente que a gente dê conta de prever já todas essas questões da gravação. Também é um assunto muito novo, né? A gravação, apesar de ter um tempo, eu acho que principalmente depois da pandemia, a gente está vivenciando a coisa num nível ainda mais desenvolvido, que é aquela coisa agora das pessoas gravarem cada um na sua casa, né? Ou seja, a nossa sociedade está cada vez mais relacionada com esse lance da gravação, mas é um assunto ainda pouco explorado academicamente, né? Principalmente se tratando de orquestra. Então, eu falo muito ali da minha experiência, né? De como que, que eu que eu observei, de como que eu resolvi. Também falo de algumas estratégias que eu fiz para resolver um problema, mas que não funcionaram, né? E aí a gente teve que resolver em alguma outra etapa, como por exemplo a de pós-produção. Então eu discorro sempre isso a partir da minha experiência, né? Com exceção do primeiro e do segundo capítulo, aí eu tenho uma revisão bibliográfica. Eu até tinha escrito o primeiro capítulo trazendo uma revisão bibliográfica da função do regente desde o início. Mas aí é uma coisa que ficou muito grande, né? A gente achou melhor tirar, porque a gente acaba falando de questões que a gente nem tem relatos, né, do regente lá na antiguidade, na Idade Média, aquelas coisas. Então fica difícil trazer desde lá para conectar depois já nessa era da fonografia. Então eu fiz um recorte novo desse primeiro capítulo,
que é uma revisão bibliográfica, mas já partindo ali da era da fonografia, né? E, por fim, eu acho que eu tenho um feedback, não dos músicos em si, né? Mas tem o feedback dos produtores, do compositor da trilha, dos produtores do filme, né? Então, isso é uma coisa também que eu tinha nesse primeiro capítulo, porque, assim, a gente, depois que a fonografia se desenvolveu, né? Criou-se e desenvolveu a fonografia. Hoje, a gente tem músicas, como, por exemplo, né, falar aqui novamente de Beethoven, Mozart ou qualquer outro desses compositores, que fizeram músicas destinadas a uma performance musical, né? Agora, a gente já tem o caso de músicas que foram criadas para reprodução mecânica e não para uma performance, como é o caso de uma trilha sonora, né, o Hans Zimmer, ou uma trilha de jogo. Ou seja, são músicas que são criadas, são compostas e são produzidas já para uma reprodução mecânica, né? E isso traz também uma diferença da relação com o público. Então, quando você ouve, por exemplo, uma orquestra tocando uma música do Hans Zimmer, é uma música fora do seu contexto, né? Ela está ali no contexto do ao vivo, mas ela não foi pensada para aquele tipo de performance. Então, a gente sempre ouve faltando alguma coisa, né? E a mesma coisa quando a gente pega e grava um Beethoven, que a gente ouve numa gravação, mas uma música que foi feita para uma performance, né? Então, a gente ouve uma performance congelada, uma performance eternizada. Só que isso na nossa sociedade hoje está muito conectado, porque eu, por exemplo, tive acesso a muitos compositores e muitos regentes e muitas orquestras, primeiramente por uma gravação e não por uma performance ao vivo, né? Então, essas coisas vão se entrelaçando bastante, mas o objetivo final é sempre ter a música, né, ali na sua integridade, seja para você ouvir ao vivo, seja para você ouvir numa gravação. Então, assim, os feedbacks que eu tenho são do compositor, né, que talvez seja antes da performance, e dos produtores do filme, e né, do diretor e tudo mais, mas não dos músicos em si, que seriam responsáveis pela performance em mesmo peso quase mesmo peso que o regente, né? Em mesmo peso, na verdade. Eu acho que são funções diferentes, mas a performance ela é distribuída ali entre regente e músicos que estão, de fato, a tocar, a performar o instrumento ali. Vigílio levantou a mão ali, né, Vigílio? Por favor. Sim. Opa. Tá aberta a minha câmera aqui? Tá. Ah, tá legal. Agora tô me vendo. Então, nossa, parabéns. Espera um pouquinho, que tem uma cachorrinha tem um surto aqui. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Pronto. Nossa, o trabalho parece complexo e, como já comentaram aí, né, parece que vai agregar bastante, né, algo que aparentemente é pouco explorado em trabalhos acadêmicos e parece bem grande o tema, né? Então, se eu puder dar umas dicas assim, se você aceitar, assim, cuidado para não se perder por aí, né? Porque tem muita coisa para você agregar no seu trabalho, né? É, o- Quando eu comecei a ver sua apresentação, eu não entendi bem aquela primeira, aquilo que você falou de uma trilha de um filme que tinha o Einstein no título e tal. É, eu recomendaria para você, sempre que você for apresentar, você explicar bem do que se trata, né? Porque eu pensei que fosse um filme que já existisse, assim, né? Uma trilha que você fosse analisar algum processo. E aí, durante sua apresentação, eu fui entendendo que não, é uma trilha que você, né? Você efetivamente participou da produção dela, e tal. Mas você não deu nenhuma outra informação, assim. É legal, acho legal você já falar, ó, é um filme do diretor tal que está em processo de produção e eu recebi as músicas de tal compositor, ou eu compus as músicas, ou compus parte das músicas, mas assim, contextualizar melhor é bem importante. Inclusive no seu texto final, assim, é bem importante você construir esse capítulo conduzindo bem, né, o leitor ou leitora sobre do que você está falando, né, e não deixar a gente descobrindo aos poucos, né. Ah,
Sobre fonografia, você fez uma observação, né, que é super pertinente, né, que a orquestra no palco é uma coisa e a orquestra no estúdio é outra coisa, né? Ou ela tem que ser direcionada pro ouvido que é o microfone, né? Não o ouvido da plateia. E aí, eu acho interessante você, não sei se você está pretendendo colocar isso, mas historicizar isso, né? E mostrar que, na verdade, desde o começo da fonografia é isso, né? Então, você tem fotos antigas de orquestras em estúdios desde o do início do século XX, né? Em que realmente a disposição da orquestra está totalmente pensada em torno da captação, desde antes de existirem os microfones, né? Quando a chamada era mecânica, que era um cone que conduzia o som para uma sala contígua, onde era uma espécie de cabine do engenheiro de áudio, né? Ah, tem uma tese do Marcos Cardoso Filho, que ele fez na UFMG, que tem umas fotos bem interessantes a respeito disso. Assim, é a fonte que eu me lembro agora de ter consultado quando eu estava estudando fonografia, né, do início do século XX. Enfim, se você não viu fotos do tipo, sugiro que você é, veja, que eu acho que vai agregar nessa reflexão, que está num caminho bom. E aí, minha pergunta é sobre particularidades da produção fonográfica de trilha de cinema, que é outro, outro capítulo, né? Aí você vai falar disso, eu não sei se você comentou alguma coisa na sua exposição agora, enfim, sobre particularidade de trilha de cinema aí. E, de novo, desculpa ter falado demais aí, parabéns, que eu tenho certeza que o trabalho vai ficar incrível aí, tá? Poxa, maravilha. Muito obrigado, viu, Eduardo? Muito obrigado mesmo. Então, eu falo sim, no meu segundo capítulo, quando eu falo, na verdade, desculpa, no primeiro capítulo, quando eu falo sobre as novas demandas mercadológicas e socioculturais, nesse capítulo que eu estou falando sobre o cinema, e aí eu falo, inclusive, entro um pouquinho mais a fundo para falar sobre a narrativa da música no cinema, né, o processo de incorporação da música pelo cinema, o lance da diégese, que é qual é a função narrativa da música ali naquela cena, né, quando ela está dentro da on-screen, que eles chamam, ou off-screen. Então, eu falo um pouquinho sobre essa questão, aqui nesse item 1.2, né? Porque, de fato, é bem específico, né? Como eu falei agora no final, eu acho que é uma coisa que eu tenho que ficar muito atento, essa questão da música para performance, da música para cinema, da música para audição, né? De uma gravação. Então, tudo isso, eles se relacionam, porque a gente está falando da performance musical, né? Mas elas têm especificidades diferentes. Então, eu trago um pouquinho dessa questão aqui nesse capítulo, né? E no texto escrito, eu falo também, eu acho que eu coloco aqui, ó, essas fotos que são já do período da fonografia, né? Então, quando eles estão gravando aqui, eu não sei se dá para ver, deixa eu ver se eu consigo Isso, aumentar. não, mas é essas mesmas que eu tinha em mente, exato. Porque é bem Isso, isso, né? A posição da orquestra é outra, é outra lógica, que não é a lógica de tocar para a plateia, é de tocar para quem que vai captar, né? Para a via de saída. E aí era esse cone imenso aí. o Exatamente. Cone. O legal dessa foto aqui é que é a mesma orquestra, né? Dá para perceber aqui a sala, né? Que é a mesma sala, só que elas estão com uma diferença de tempo ali. Então a gente tem mesmo a gravação mecânica e aí tem algumas coisas ali além disso, mas que estão no contexto. Por exemplo, eles tinham instrumentos, eles fizeram um violino com cone para o violino projetar mais, assim, né? Então, além de mexer no layout da orquestra, também mexe nos instrumentos e tudo mais. E a segunda foto é uma foto que já tem aqui a gravação eletromagnética, né? Ou seja, já são microfones que não são mecânicos igual esse fone, eles conseguem ir mais para frente, mais para trás, e a orquestra volta a ter essa disposição mais parecida com um palco ali, né? Porque agora você tem os microfones se mexendo, e essa primeira imagem né? Você vê o violoncelista num banco de 2 andares, né? Eles mudam bastante coisas assim, né? E isso vai voltar, essa conversa volta lá na frente quando eu falo sobre o layout da orquestra
desculpa passar o texto aqui, mas só para mostrar para vocês a figura, que depois eu vou falar um pouquinho do layout da orquestra dentro do estúdio. Então, como que ela foi pensada ali, se essa montagem tradicionalmente sinfônica, né? Ou agora já pensando no estereofone, né? Ou seja, ela vai depois ser produzida no cinema que é 5.1. A gente teve todo esse papo lá para saber se ia captar de um jeito tradicional, se a gente mudava, se a gente fazia estereofônico 5.1, o cinema tem 7.1, tem todas aquelas formas né, que vão ser finalizados o áudio. A gente teve que pensar ali para poder montar certinho o diagrama da orquestra ali no estúdio, né? E uma outra coisa, que aqui a gente está vendo toda a orquestra de uma vez. Então, mas lá a gente gravou naipes separados. Então, a gente gravou primeiro só cordas, e aí, mais ou menos, do jeito que está aqui, né? Os segundos violinos do lado direito, primeiro violino do lado esquerdo, cello, viola, baixo ali no fundo. No outro dia que a gente foi gravar as madeiras. Só que já não tinham mais as cordas ali no estúdio, a gente manteve a mesma posição. Então, eles sentaram no fundo como se tivesse as cordas sentadas ali, mas já não tinha mais, né? E isso influenciou muito no som, né? Depois, para poder juntar, a gente teve uma homogeneidade, né, do som ali. Então, eu acho assim que são bastante coisas que vão influenciando ali na hora de você pensar, de montar para ter um bom resultado, né? Para poder ter a música funcionando ali, né? Ter um produto final de boa qualidade, né? Ótimo. Obrigado, Vitor, novamente. Ah, vamos dar prosseguimento, então, a gente não, também pensando no horário, né? Ah, agora, então, a Nira vai apresentar o trabalho. Deixa eu só abrir aqui. O trabalho da Nira, Outras Músicas, Outras Histórias, Acervos e Memórias das Bandas Centenárias de Laguna, Santa Catarina. Com você, Nira. Aí. Então, tem um gato miando aqui. Se estiver chegando o som dele aí, apenas ignorem. Deixa eu ver. Isso aqui. Vamos ver se vai aparecer. Vocês me digam se está aparecendo a tela. Outras músicas, outras histórias. Bom, boa noite a todas, todos, todos. Eu sou orientada pelo professor Dr. Marcos Roller, que não está aqui presente porque ele está 5 horas à frente e falou que amanhã ia ter que levantar muito cedo, então não daria tempo para ele estar aqui agora com a gente, certo? É, Bom, esse trabalho, então, Outras Músicas, Outras Histórias, é uma pesquisa de doutorado também em andamento, né? Tem um prazo até metade do ano que vem para concluir. Eu qualifiquei dia 20 de março, então tá no processo. Passou a tela aí? Aqui não parece aqui para mim. Então vamos ver, vocês me avisem qualquer coisa. Bom, então aqui eu trouxe só um exemplo aqui, né, de como é que está atualmente a estrutura do sumário, só para ter uma ideia, né, de como é que está. Aqui tem algumas capas de revistas de melodias para carnaval da década de 50, né, que eu achei muito interessante. Enfim, isso é uma parte desses acervos. Então, trazendo um pouco, né, assim, acho que até eu coloquei aqui primeiro a estrutura, mas acho que antes de falar da estrutura, eu vou inverter as coisas aqui e vou trazer aqui primeiro, né, como é que eu cheguei nisso, né? A gente tem um colega egresso do programa, o Tiago Pereira, que quando ele estava fazendo o levantamento, né, para o trabalho dele, ele constatou que no sul de Santa Catarina não tinha nenhum trabalho nem do nosso programa, nem de nenhum outro, não tinha nenhum trabalho acadêmico sobre música no sul de Santa Catarina, né? E isso, enfim, era uma lacuna que estava ali, precisando ser preenchida, e aí eu trouxe essa proposta, então, de pesquisar bandas centenárias, né, no sul de Santa Catarina. A Funarte, ela tem um cadastro de bandas, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, atualmente, ou pelo menos
quando eu fiz esse levantamento em 2022, já não é tão atualmente assim, mas tinha 3.039 bandas cadastradas, sendo 400 na região sul do país e 98 no estado de Santa Catarina. Dessas 98, eu encontrei 4 bandas centenárias no sul, né? Assim, 4 bandas centenárias que continuam em atividade, e as 2 mais antigas, elas estão na cidade de Laguna, né? Uma delas, inclusive, completando hoje 142 anos, que é a Sociedade Musical Carlos Gomes, e a União dos Artistas já está com 164, completa 164 no mês que vem, na verdade, no dia 3 de maio. Então, eu volto aqui agora, então, para falar um pouco sobre essa estrutura desse trabalho, né? Na introdução, então, eu trago objetivos, metodologia, fundamentação teórica, né? Depois tem uma parte de contextualização, que eu trago essa revisão literária e esse histórico sobre as bandas de música no Brasil, né? E essa questão, onde é que fica a Laguna, né? Porque tem para quem não está aqui em Santa Catarina, ou mesmo para quem está, talvez não saiba exatamente onde fica, mas é a segunda cidade mais antiga do estado. Então, trago uma breve, né, contextualização também geográfica, socioeconômica e histórica da cidade de Laguna. Trago depois, no terceiro capítulo, sobre as bandas de música em Laguna, né, um levantamento sobre outras bandas que surgiram na cidade, mas que não permaneceram como essas que eu estou apresentando aqui no trabalho. E depois o quarto capítulo, que é esse que está em construção no momento, que são os processos e resultados do trabalho, né, que é intitulado Acervos e Memórias, né, onde eu pretendo, então, trazer esses objetivos que eu vou apresentar para vocês em breve aqui. Então, bom, como essas 2 bandas, a Carlos Gomes e a União dos Artistas, são as mais antigas do estado, né? E as 2 estavam ali na cidade de Laguna, eu achei que era justo delimitar esse objeto, então, e falar dessas 2 bandas, né? E que, inclusive, essa coexistência de 2 bandas tão antigas, né? E que permanecem em atividade numa mesma cidade, isso me trouxe alguns questionamentos, né? Então, em que contexto surgiram essas bandas, que transformações elas passaram ao longo desse tempo para se manter em atividade, e que mudanças e adaptações, né, que foram necessárias nesse período, né, em termos de formação das bandas, em termos de atuação, em termos de repertório. Bom, como objetivo geral, então, contextualizar socialmente o surgimento e as transformações dessas 2 bandas centenárias de Laguna, desde o século XIX até os dias de hoje, quanto à formação, atuação e repertório. E aí os objetivos específicos, conhecer esses documentos musicográficos que compõem o acervo das bandas, contribuir para a sua preservação, porque afinal de contas isso faz parte aí também do pacote, né? Identificar compositores locais, a proveniência e a circulação de partituras, verificar diferenças e semelhanças entre os repertórios das 2 bandas, identificar os músicos que formaram as bandas no século XIX e comparar a atuação das bandas na cidade no passado e no presente. Durante a minha qualificação, o Paulo Castanha questionou este último objetivo específico aqui, que ele falou que era muito distoante do restante, né? E, na verdade, eu trago isso porque, assim, uma parte dessa pesquisa ela é uma pesquisa documental e ela inclui também a pesquisa na hemeroteca e tal, e eu percebi nessas pesquisas preliminares que essas bandas, inicialmente, elas eram formadas essencialmente por trabalhadores, né, e boa parte dos componentes das bandas, no início delas, elas inclusive se diziam bandas abolicionistas, eram bandas formadas essencialmente por homens negros. E hoje em dia a gente não tem negros nas bandas, e isso é uma questão que me incomoda, não, mas assim, no sentido de que fica essa inquietação, né? Por que que não temos mais negros? Onde é que foram parar os negros? O que que acontece? Então, isso é uma situação que, sim, eu pretendo desenvolver, não sei o quanto que eu vou conseguir desenvolver isso ainda este tempo, mas, de qualquer forma, eu acho que é importante trazer o tema, né, assim, para discussão mesmo, né, assim, que já sei, já é uma constatação do que eu tenho visto até o momento, que tem bastante diferença entre as bandas formadas lá no século XIX e como elas estão hoje, né? Bom, então é uma pesquisa exploratória, documental e etnográfica, né? Basicamente eu parto dos acervos dessas bandas, né? Acervos musicográficos essencialmente, mas não apenas, eu também
estou vendo outros documentos que elas têm, né? Então, fazendo a leitura, levantamento e registro de informações, e aí eu venho com essa etnografia de arquivo, que é uma questão bem recente também, é um desenvolvimento recente da parte etnográfica. No meu mestrado, eu fiz uma etnografia em contexto urbano, né? Eu fiz uma etnografia de estudantes de graduação em música na UDESC, e aí eu achei interessante trazer para o doutorado essa parte da etnografia também, e aí observando a própria formação do acervo, né? E aí me perguntando, enquanto eu estudo esse acervo, bom, esse recolhimento desse material, ele tem um sentido, né? Assim, quando a gente vai pensando o que está sendo deixado como memória e como história para o futuro, o que a gente está guardando, tudo isso vão trazendo outras questões e questionamentos, né? Então, assim, esse tratamento dado aos acervos até agora, né? Assim, como que eles estavam guardados, né? Se eles estão tratados, se eles estão catalogados, classificados, se eles são consultados, quais as condições de preservação e acesso, e as relações dos integrantes das bandas com esses acervos, né? Tudo isso são questões que a etnografia de arquivo me faz pensar e refletir a respeito. Eu tenho, então, também, como eu já disse antes, nessa pesquisa em periódicos, tanto na Hemeroteca Digital Catarinense quanto na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, que tem alguns poucos jornais que tem lá e não tem aqui, enfim. E ainda tem jornais que não estão digitalizados em nenhuma das duas, e tem na Biblioteca Pública aqui do Estado, eu andei também dando uma olhada por lá. E ainda tem uma parte de entrevistas ainda com as pessoas das bandas para compor este acervo desta pesquisa. Na parte de fundamentação teórica, então, eu explico um pouco mais, né, assim, o que é essa etnografia de arquivo, eu aprofundo essa questão da etnografia de arquivo, e aí essa foi a única que eu trouxe aqui um pouquinho explicando aqui, né, que é essa abordagem investigativa com potencial de trazer à luz outras histórias e personagens além daquelas consideradas oficiais, desconstruindo essas verdades absolutas. Faz parte da minha fundamentação teórica a arquivologia musical, que também é uma disciplina em construção e disputa, né? Essa coisa que a gente não sabe se é exatamente da musicologia, da arquivologia, da ciência da informação, mas que tem muitos estudos a respeito, bastante coisa teorizada já até o momento. Trago também sobre memória, identidade, historicidade, patrimônio cultural e patrimônio musical. Bom, então, já que o meu objeto aí, a minha pesquisa é sobre bandas de música, né? Então eu trago também uma revisão de literatura sobre bandas de música, né? E a banda de música, então, ela seria essa denominação geral para associações ou sociedades musicais, e tem vários outros nomes, né? A banda civil, banda de retreta, banda sinfônica, banda marcial, banda militar, euterpe, lira, corporação musical, banda musical, filarmônica, fanfarra, furiosa, banda de concerto, banda de coreto e ainda outros mais que a gente encontra por aí. E falando um pouco sobre as bandas, né, antes mesmo da chegada da corte portuguesa no Brasil, já tem indícios de que a gente tivesse bandas com esses padrões instrumentais semelhantes aos encontrados em Portugal. Isso está na tese do Binder, e é bem interessante porque até a tese dele se achava que só depois que a corte veio para o Brasil é que as bandas vieram, mas na verdade já tem indícios de que já tinha antes. Laguna, então, para quem não sabe, está no sul de Santa Catarina, né, no sul do sul, é o segundo município, a segunda cidade mais antiga, tem confusões a respeito das datas de fundação, mas também está mais explicado no texto, se alguém tiver curiosidade, depois eu posso falar mais. Enfim, trouxe mais para ilustrar aqui. E esses são os acervos que eu encontrei no primeiro momento. Este que está com as caixinhas azuis aqui junto, estava exatamente assim a primeira vez que eu fui lá. Esse é o acervo da Sociedade Musical União dos Artistas. Isso daqui é em cima de um mezanino na sala de instrumentos, então estava assim bem difícil acesso, né? Assim, tanto que as primeiras 2 vezes que eu fui lá eu não consegui consultar esse acervo até que a gente conseguisse depois uma escada para poder subir, começar a tirar esse material e começar a olhar. E o outro que está aqui todo empilhadinho aqui, da Sociedade Carlos Gomes, na verdade, a primeira vez que eu fui, ele estava todo dentro de caixas de papelão,
E isso daí foi quando a gente começou a tirar de dentro das caixas de papelão para ter uma ideia do que tinha, né? E uma questão, eu acho que é interessante trazer, que todos eles estavam assim armazenados dessa forma, porque as duas sedes passaram por reformas, e aí na época da reforma juntaram tudo, guardaram para poder tirar para as sedes serem reformadas, quando voltou ficou do jeito que estava, ninguém mais mexeu, né? Então, acho que isso... aqui tem só ilustrações, né, de coisas que eu estou encontrando lá, assim, que eu acho bacana, enfim, um material bem diversificado, mas acho legal, assim, como as pessoas eram bem criativas na hora de fazer as capas das... Opa! Ai, aqui. Na hora de fazer as capas aí né, das partes e partituras e tal. E se a gente tem um tempinho ainda, como é que estamos de tempo? Tem 2 minutinhos? Dá tempo? Eu vou passar um vídeo, acho que eu tenho que parar aqui e compartilhar de novo para passar um vídeo aqui. Isso. E quem tiver de fone, eu baixei aqui o meu volume, mas eu recomendo que abaixe também o volume, porque vai ter um momento que vai entrar uma música e pode ser que fique alto. Eu sei, o som vai começar. E é isso. Parabéns, Mira. Importantíssimo esse trabalho de resgate, né? De reescrever a história que ficou esquecida, né? Muitas vezes. Obrigada, gente.
Pessoal, perguntas, por favor. Não quero ser o primeiro agora. Posso? Por favor. Nira, pelas fotos ali, quando você, nos seus primeiros contatos com o material, não me parecia que havia nenhum tipo de catalogação ou de Uhum. organização por obras, né? E me pareceu ter só as partes separadas. Tem a grade dessas partes ou não? Só estão as partes e tudo bagunçado desse jeito. Então, algumas. Assim, eu encontrei realidades bem diferentes nas duas bandas, né? Na Carlos Gomes, elas estavam assim, tinham vários envelopes, até tem uma das fotos ali que mostra assim, vários envelopes com etiqueta no envelope, com uma data lá. A data, pelo que eu consegui entender até o momento, é a data que isso foi envelopado, né? A data que isso foi arquivado. Então, assim, tem algumas que estão com tudo, tem outras que tem só algumas partes, tem outras que, assim, que tem muita folha solta, né? Na União dos Artistas, eu encontrei uma relação em um livro, que era tipo um livro caixa, eu encontrei uma relação de 800 músicas nesse livro caixa, e esses números que estão nesse livro, né? Eles correspondem aos números dos envelopes que estão, né? Que as músicas supostamente estão guardadas. Em algum deles tem lá assim, 18 partes, e aí eu contei, estão lá as 18 partes nesse, né? Então, tem alguns que está marcado quantas partes tem outros que não, né? Então, tem coisas que eu vou, agora que eu estou nessa fase de descobrindo o que tem, assim, nesse sentido, né? O que está completo, o que não está, certamente tem muita coisa incompleta. Por sorte, embora muita coisa tenha se perdido, principalmente na Carlos Gomes, que a casa onde eles estão, né, que foi reformada pelo IPHAN em 2019. Mas antes disso, a casa ela estava tão deteriorada que teve uma chuva que choveu dentro da casa, assim, e aí choveu em cima do armário onde estavam as partituras, então muita coisa se perdeu, né? Mas o que se salvou está bem preservado, assim, a gente, por incrível que pareça, tem pouca ação de insetos e coisas assim, então tem poucas mesmo que estão com furinhos e cupins e coisas assim, né? E aí, enfim, agora eu estou fazendo esse levantamento do que está completo, o que não está, para poder pelo menos fazer um inventário, mesmo que não dê tempo de digitalizar tudo, ou de catalogar mesmo, assim, no sentido de, essa peça é de fulano de tal, e não sei o quê. Pelo menos um inventário das duas eu quero fazer, né, para a gente ter uma noção. Eu sei que na Carlos Gomes eu tenho 400 envelopes, mais um monte de folhas soltas. Na outra tem um pouco mais do que isso. E como você pensa em trazer esse inventário desse acervo para a sua tese? Você pensou Então. em um formato? Então, bom, provavelmente não vai, assim, esse inventário eu pretendo fazê-lo, né? E mesmo que seja de repente um produto à parte, né? Assim, tipo um site ou alguma coisa assim que a gente possa colocar. Uma coisa que é bem bacana é que depois que eu comecei a trabalhar com as duas bandas, por exemplo, no vídeo já aparecem uns arquivos metálicos ali na Carlos Gomes, né? Que eles conseguiram agora, recentemente. E essa semana passada, o vice-presidente da União dos Artistas me mandou uma mensagem falando assim: você acha que se eu conseguir, quantos arquivos metálicos você acha que precisa? Porque eu estou para conseguir aqui com o Bradesco. Então, assim, as duas bandas conseguiram lugar para colocar esse material, né? Porque, né, uma estava no banheiro da sede lá e a outra estava nesse mezanino, então agora já tem os armários, pelo menos, né? Que aí a gente pode pelo menos começar a dar uma organizada nisso, e, enfim, que é bacana, porque e muito legal na União dos Artistas, que às vezes que eu tive trabalhando lá com acervo, eu vou assim parecendo uma enfermeira da época da Covid, né? Porque eu vou de máscara, de jaleco, de luva e tal, e aí e no dia que eu tenho ido trabalhar lá na União dos Artistas é o dia de ensaio dos aprendizes, e aí então tem aquele monte de garotada assim de 13, 14 anos e tal, e aí eles ficam muito curiosos e começam a perguntar o que que é, e começam a querer ver o material e tal. Então, acho que essa parte também é bacana, assim, porque imagina um acervo que estava escondido num mezanino que ninguém tinha acesso, de repente o acervo está no meio da sala de ensaio e tem alguém mexendo nisso, né? E aí começa a despertar essa curiosidade também, né? Então, acho que está criando uma outra relação. E eu fugi da sua pergunta, Cris, mas não foi proposital, não, é porque minha cabeça ela faz essas linhas, esses caminhos esquisitos. Mas, assim,
Assim, uma coisa que eu estou querendo trazer com certeza, né? Ver essa questão dos compositores locais, coisas que eu já tenho identificado, né? Tanto que pro livro do Musics agora deve sair aí o capítulo sobre o Júlio Barreto, que é um desses compositores de Laguna, né? Que tem bastante coisa nas duas bandas, tem lá. E aí, então, fazer pelo menos essa relação, assim, do que a gente tem de músicas de compositores locais, né, assim, enfim, que eu sei que tem coisas, né, obras internacionais, coisas que todo mundo já tocava no mundo todo e que vieram parar ali também, mas tem muita coisa que é local, e isso eu acho que é a parte mais bacana, assim, a gente vê o que tem de história local também, né, assim, nesses acervos. Então, bom, como é que eu vou fazer esse inventário? Isso está ainda em processo, mas em breve saberemos. Obrigada. E você não tem nenhuma equipe que te ajuda, porque é um trabalho de formiguinha, né? Eu aham, Equipe. eu keep. Boa sorte. Obrigada. Nira, eu fiquei bastante curioso com relação aos. Você mencionou, assim, brevemente, quem eram os integrantes, né? Nos primórdios aí, que eram trabalhadores, né? Uhum. Existem documentos disponíveis que falam sobre esse registro desses. É como se fosse uma agremiação, eu entendo, né? Uhum, Desses uhum. Sim, sócios e tal. então, De quando são? Qual é o deixa, mais antigo, assim, que você tem? peraí. Na União dos Artistas, nossa, a União dos E só Artistas para teve um emendar, eu queria saber rapaz, se pode falar. tem os trabalhadores, mas que tipo de trabalhadores? Eu queria entender Isso, classe já social, falarei. se era, sabe, Isso. etc. Falaremos. Só antes, até, deixa só eu fazer um. A música que estava naquele videozinho era desse CD aqui. É uma música que é composição do atual maestro, que é o Derocy de Oliveira. É um dobrado dele, né? Tá nesse CD que eles me deram lá. E muita coisa. Esse livro aqui foi lançado ano passado por um cara que é um jornalista, um entusiasta, né? Ele juntou ele fez essa pesquisa que eu estou fazendo das hemerotecas aí, ele também fez e ele trouxe bastante coisa aqui. Diz ele que também pegou muita coisa de documentação lá no acervo da União dos Artistas e tem histórias, né, que a gente ouve falar, que também faz parte, assim, essa coleção de memórias, né? E aí, claro, o que eu estou fazendo é confrontando essa coleção de memórias com o que tem de documentação, né? Então, por exemplo, esse vice-presidente, uma vez que a gente foi lá, o Eduardo estava junto nesse dia, ele falou que ele não toca nenhum instrumento, mas quando ele era criança ele queria muito fazer parte da banda e não pôde porque a mãe dele disse que tinha muito preto na banda e que não, então não era para ele ir para a banda. Né, isso é uma das histórias, assim, claro, não dá para eu colocar assim na tese, mas enfim, é uma das histórias que a gente ouve e que, né, tem que pensar com carinho como abordar o tema. Mas, por exemplo, eu tenho da minha pesquisa nas hemerotecas aqui, né? Nos jornais, eu tenho num dos jornais que eles publicavam, por exemplo, assim, quando ia ter eleição para diretoria ou quando iam chamar pessoas para fazer parte da banda e tal. Então tinha essas publicações, assim, era tipo rede social, né? Assim, os jornais naquela época eles traziam todas essas informações. E em um desses artigos de jornal aqui me fala que assim, que para poder fazer parte daquela banda tinha que estar trabalhando, né? Isso da União dos Artistas na época. Então, assim, para você poder fazer parte dessa banda, você tem que tá trabalhando. Você não pode fazer parte da banda se você não estiver trabalhando, né? E, por exemplo, a gente tem algumas fotos, são poucas, mas tem algumas fotos, e você vê nas fotos, né? Inclusive os próprios maestros. Da Carlos Gomes, por exemplo, a gente tem na sequência três maestros, os três eram negros, né? Assim, então, tem alguns registros fotográficos, tem algumas coisas de jornal, de documentação. Da Carlos Gomes se perdeu muita coisa por conta dessa coisa das chuvas, mas da União dos Artistas tem outras documentações além do acervo musicográfico, né? Então, tem essa parte que eu estou buscando também, e tem ainda do lado da sede da Carlos Gomes o Arquivo Público Municipal de Laguna, que eu também estou pegando muita informação lá, né? Então,
estamos aí fazendo esse levantamento aí, além do trabalho de formiguinha do próprio acervo, fazendo esse levantamento para poder ir montando esse quebra-cabeças, né? E as bandas se apresentavam em eventos, no coreto da praça, no... E continuam. E continuam. Sim, é interessante porque assim, nessas publicações de jornais, né, a gente vê muito assim, elas estavam sempre em atividade, né? Então, cada vez que chegava algum político importante, diz até que Dom Pedro II passou pela cidade, né? Assim, então, cada vez que chegava um político na cidade, as bandas estavam lá recepcionando. Quando chegou o trem, as bandas estavam lá recepcionando, né? Muitas vezes, inclusive, tem o que elas foram tocar naquele dia. Teve uma vez, por exemplo, que tocaram o hino da Inglaterra, né, para poder recepcionar quando chegou o trem, né? Então, e Laguna é uma cidade portuária, ou pelo menos era na época, né, vinha muita coisa pelo mar, né? Então, tinha um trânsito também diferente do que tem hoje, né? Tanto que, por exemplo, um dos maestros ali veio de Recife, né? Então, assim, eu vejo no próprio acervo, tem muita coisa que veio né, não só de São Paulo, mas do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia, tem muita coisa assim, tipo, de 1930, 1920. Tem no vídeo aqui, tem uma das partituras ali, ou uma das partes, né, que eu mostrei, a data é de 1861. É o mais antigo que eu encontrei até agora, né? Então, assim, é um material idoso aí né, mas é interessante que quanto mais antigo, a qualidade do papel era melhor e são os que estão melhores preservados. As coisas mais novas são as que estão em pior estado de conservação. Obrigado. Um minuto de silêncio. Parece então. Então tá. É que teve tanta informação, né? Eu ia escrevendo algumas perguntas e você ia respondendo na sequência. Praticamente minhas curiosidades foram sanadas. Então tá certo. Então, e só, né, você tinha falado Hum, se tocava em coreto e tal, e eu falei que continua em atividade. Laguna tem muitos eventos religiosos, assim, né, e cívicos e tal, e as bandas, elas tocam praticamente toda semana, assim. Então, né, agora teve Páscoa, antes da Páscoa tem a semana do Senhor não sei das quantas, depois tem a semana do Senhor não sei o quê. Então, toda semana, praticamente, as bandas estão tocando. É realmente uma participação muito ativa na vida da cidade, né, desde a formação delas. Nossa, abre muitas camadas aí, né? Sei lá, por exemplo, comecei a pensar nos instrumentos, né? Uhum. Tem um, Antigamente, ainda no inclusive, que eu século ainda não XIX, descobri o que que é. Tem um nome lá que eu até perguntei para o Eduardo, a né? gente ainda não descobriu o que que é. Um instrumento que eu nunca tinha ouvido falar e que eu Qual o tô em nome? busca aí. Você lembra do que eu perguntei? Gine, gire. É, Ah, assim, é a Chiquinha, não é? O apelido é será? Chiquinha, eu acho. É um que parece uma tuba pequenininha, assim. Olha só. Não, é que tinha porque como eles escrevem para as Depois me partes, passa o né? Eles nome. escrevem. Vou te passar, eu tenho as fotos aqui, eu anotei o nome. Aliás, eu tenho anotado aqui, eu vou te passar, vou te perguntar então qual que é. Tá. Mas, enfim, tem vários instrumentos diferentes, com nomes diferentes também. Então tá certo, pessoal. Quero agradecer então à Nira, ao Vitor e ao Gabriel pela excelente participação aqui na nossa reunião. Muito legal. A gente, na verdade, tem que fazer mais isso, né? Trazer aí a pesquisa de vocês. Vamos ver, né, Cris? Semestre que vem a gente colocar Isso. umas 3 reuniões, assim. Pensar Aham, pode, mais até, né? até mais, Uhum. Por exemplo, o Gabriel e o Vitor, eles defendem agora em agosto do segundo semestre, né? Então, com certeza vai ter uma boa leva de pessoas aí que vai estar em processo para montar qualificação ou mesmo defesa, né? Tem Sim. que
pôr o pessoal para apresentar. Porque já tem um certo conteúdo, já chegou a algumas conclusões, ou enfim, pode receber sugestões, como foi o caso hoje, que são sempre muito bem-vindas. Um espaço para praticar, né? Aham. Além dos textos de discussão, que foi sugerido também, né? Sim. Aham. Então tá certo, eu quero fazer aqui um convite para todo mundo que está aqui, da semana que vem, que a gente vai ter palestra com pesquisadores convidados, né? O Humberto Amorim, da UFRJ, e o Paulo Martelli. Eles são ambos violonistas, né? E o Humberto Amorim faz um trabalho incrível de... Ele está na linha do que, por exemplo, a Nira está fazendo, mas ele está redescobrindo a atividade violonística no Brasil, assim. Antes se falava que só se falava do século XX em diante. E ele está descobrindo que existia muita atividade do violão, entre aspas, de concerto, no Império, no Brasil Império. Os métodos estrangeiros e tudo, violonistas estrangeiros que vinham. Então tá realmente reescrevendo a história do instrumento. Mas, no caso, a palestra se chama Em Busca do Elo Perdido, Quincas Laranjeiras e as Partituras Pioneiras para Violão no Brasil. Daí o Quincas Laranjeiras foi um dos primeiros grandes violonistas ali que atuou na virada ali do século XX, né? Tenho certeza que vai ser super interessante e bastante uma abordagem também de trabalho de resgate documental e tal. Então, conto com a presença de vocês. Isso, e tentar fazer o folderzinho de divulgação até no máximo uma quarta, quinta-feira, para poder ficar compartilhando e mandando para as listas e também a comunicação externa, aproveitar que violão é uma coisa assim de muito interesse, né? De bastante abrangência. O Não só folderzinho já, Oi? o folderzinho já tá feito. Foi bem rapidinho aqui fazer, não deu Legal. 5 minutos. Ah, eu não sei se eu mando ali no e-mail ou qual que é a Isso, melhor manda pra forma. gente, a gente dá o... Manda para o Luiz e a Cris aprovarem, e aí depois acho que é só sucesso. Aí é disparar. Show. Né? Tanto na lista de e-mail do Zix, quanto nos grupos de WhatsApp, na lista de e-mail de todos os discentes do DMU e a comunicação externa, justamente para vir pessoas de outros lugares, não Vamos ver se a necessariamente gente traz ligados. gente da graduação também, né? Quem Isso, conhece, os graduação. potencialmente interessados e tal. Sim. Eu sempre publico nos grupos da graduação também, Uhum. no WhatsApp. Desde o ano passado a gente está fazendo isso nos grupos da graduação, da pós e na lista geral de e-mail dos alunos do DMU, independente de ser licenciatura ou bacharelato. Tá, vamos continuar insistindo. Uma hora o pessoal começa a ver. Isso. Falando nisso, em lista de e-mails, só um comentário que o Eduardo Vidili veio dizer que ele não tinha recebido essa reconvocação de hoje, e aí realmente o e-mail dele não estava. Então, não sei se de repente, na hora que fizeram a mudança de um e-mail para o outro, se não copiaram todos, se excluíram alguns, enfim. Aí só para a gente Eu ver. preciso ver com o Lincoln, É, então, o que Denúncia. aconteceu. Porque foi o Lincoln que eu acho que mandou, né, Vinícius? é. Foi. Aí, de repente, só nisso, na hora de copiar, porque a gente até tinha falado aquilo de, se você não quiser continuar a receber, se você quiser não continuar, se você não quiser continuar recebendo, você, né? Mas não foi o caso, Eduardo, que eu saiba, pelo menos não disse que não quer E se continuar aconteceu recebendo. com o Eduardo, pode ter acontecido com Pode ter outras acontecido com outras pessoas. pessoas, Pedir é. para o Uhum, Lincoln conferir com a lista antiga de e-mail, será? uhum. Uhum. Se né? E os novos Mas, inscritos também, Isso. fala direta. Então tá certo, joias. gente. Então tá, Então, gente. Boa obrigado de noite. novo. Boa Até noite. semana que Até vem. semana que Obrigada, vem. parabéns. Legal. Parabéns aí para os apresentadores, Joel. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns. Falou, Boa Boa noite. tchau, tchau. semana. Boa noite. Boa noite.